E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Camila Rinaldi, do Android Pit Brasil, e hoje eu vou falar pra você sobre uma coisa que me chateia. Eu uso o Nexus 7 para várias coisas na minha vida. Uma delas é cozinhar. Eu adoro ficar na cozinha, cozinhando alguma coisa, ouvindo algum artista no YouTube, ou então assistindo a um vídeo mais longo, como uma apresentação, ou mesmo aproveitando que eu estou na cozinha, ver as dicas de algum chefe famoso para alguma dos pratos que eu faço. Só tem um problema, na maioria das vezes você está cortando cebola, você está cortando alho, e aí quando o vídeo termina no meu Nexus 7, eu não gosto de tocar nele porque senão vai ficar cheirando a cebola, vai ficar sujo, e aí limpar vai ser um saco. Porém, a Sony terminou com esse problema. Agora você pode fazer tudo isso sem problema algum, sem medo de tocar no seu tablet, porque a Sony lançou o Sony Xperia Tablet Z e ele é a prova d'água. Depois de cozinhar, você pode botar a mão nele sem medo e ele vai continuar funcionando na boa depois de você lavar na pia. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre as especificações do Xperia Tablet Z. Como vocês puderam ver na introdução, a primeira coisa que podemos falar sobre o Xperia Tablet Z é que ele é a prova d'água. Por isso, todo o design deste dispositivo é pensado nesse sentido. Tanto é que, assim como o smartphone Xperia Z, este tablet possui todas as portas protegidas por uma espécie de cortina, como vocês podem perceber aqui. Tanto a entrada para cartão microSD, quanto micro USB e para os fones de ouvido. O tablet pode ficar até 30 minutos embaixo d'água a uma profundidade de até 3 metros. Dito isso, vale a pena mencionar que o novo tablet da Sony é um dos mais leves da categoria, pesa apenas 495 gramas e possui 6,9 milímetros de espessura, o que faz dele um excelente gadget para leitura e navegação. A tela do Xperia Tablet Z possui 10,1 polegadas e foi desenvolvida para ter uma diferença mínima entre a cor das bordas laterais e a cor do display quando o aparelho estiver desligado. A tela vem com a tecnologia LCD e possui resolução de 1920 pixels por 1200. A Sony também optou por trazer um tablet com 4 alto-falantes, que usam tecnologia de som 3D Surround. Existem 2 saídas na parte lateral do aparelho e 2 na parte inferior. Essa característica faz com que o usuário não tenha perda de som, mesmo quando segura o tablet com as 2 mãos, já que o som não é abafado. Sem dúvidas, a Sony colocou um grande tablet no mercado. Na lateral esquerda está o conector para dock e carregador wireless, o botão de volume e o botão para ligar o aparelho, que é uma réplica exata dos smartphones Xperia Z e Xperia ZQ. Já no topo do aparelho temos o emissor de infravermelho, que permite aos usuários usarem o tablet como controle remoto, e do lado direito existe um microfone para webcam e para recursos de captura de voz. Na parte traseira do Xperia Tablet Z, a Sony optou por trazer uma câmera de 8 megapixels na lateral esquerda superior e o logo da série Xperia no centro. A câmera frontal oferece 2.2 megapixels e ambas utilizam o sensor Exmor Air. A qualidade do display é excelente, possui contraste profundo, um colorido vivo, e a Sony introduziu um painel com características Optic Contrast, que reduzem o reflexo. Assim, o painel funciona muito bem quando usado em ambientes externos. E apesar do painel não ser IPS, oferece um ângulo de visão muito parecido, bem como a reprodução de cores mais precisas do que o AMOLED. Na tela de bloqueio, você possui atalhos para o aplicativo de reprodução de música e também ao acesso rápido à câmera. A troca de páginas é bastante fluida e a Sony disponibilizou widgets elegantes ao software do tablet. Na barra superior, o usuário acessa o lançador de aplicativos e um atalho para adicionar widgets, aplicativos, papel de parede ou mesmo temas. Ou seja, customizar o Tablet Z é uma tarefa bem intuitiva e fácil. Uma coisa que me chamou a atenção é que a Sony trouxe a barra de notificações e o menu na parte inferior do dispositivo,
Na barra de menu está a opção de rotação automática da tela, ou seja, não precisa entrar em pânico caso você veja que a mudança de giro não acontece quando você for de paisagem para retrato. No centro da barra inferior do Tablet Z, a equipe de criação da Sony trouxe uma série de atalhos a recursos importantes, como calculadora, a qual você pode movimentar sobre a tela e aplicativos que estejam sendo usados. Além disso, os usuários podem acessar mini-apps como gravador de áudio, notas rápidas e mesmo inserir widgets. Ao lado desses atalhos rápidos está o acesso ao controle remoto para a TV, que também pode ser usado enquanto você navega ou usa outros aplicativos. No canto esquerdo inferior estão os botões Home, Voltar e Multitarefas, onde você encontra os aplicativos usados recentemente, no ponto onde você os deixou no último acesso. O sistema operacional do Tablet Z é o Android 4.1.2, porém a Sony afirmou que o aparelho chegará aqui no Brasil rodando com a versão 4.2.2 da Jelly Bean. Uma curiosidade é que a Sony trouxe o Chrome como navegador padrão do dispositivo e um teclado virtual que traz diferentes idiomas e ainda a possibilidade de entrada de voz da Google como recurso de teclado. O bacana do teclado é que você pode usar ele de boa sobre a mesa, o que torna a inserção de conteúdo muito mais fácil. Apesar de usual, existem algumas considerações, como o fato de termos que usar uma segunda página para inserir números, por exemplo. Mas como o OS Android é um sistema super flexível, o usuário pode baixar outras opções de teclado como o Swipe ou o SwiftKey. Assim como o teclado, o usuário também pode baixar outras opções de navegador. Porém, o Chrome para Android tem recebido várias atualizações e melhorias que deixaram ele bem mais rápido e mais leve, diga-se de passagem. Além da conexão Wi-Fi, a Sony também oferece o dispositivo nas versões 4G e conectividade Bluetooth 4.0, NFC e rádio FM. Entre os aplicativos de série da Sony, um dos que mais me chamam a atenção é o Walkman. Essa aplicação vem com diferentes opções de reprodução de álbuns, artistas ou favoritos. A interface do app permite ao usuário escolher o modo de visualização, equalizar o áudio e optar pela característica de reprodução de som. O aplicativo é bem completo e ainda permite ao usuário acessar informações sobre a música que está sendo reproduzida, como a letra ou vídeos pela internet. A galeria de imagens também oferece uma série de recursos como editar imagens do próprio aplicativo. Além disso, a Sony traz o Sony Select, que é uma loja alternativa de apps que a Sony disponibiliza para seus usuários. Entretanto, usuários Android possuem a Google Play Store. Falando em Play Store, o Xperia Tablet Z é excelente para a leitura. O fato da tela ter 10.1 polegadas faz com que ler um e-book tenha um outro sentido, já que oferece uma experiência melhor para o usuário pelo fato do aparelho ter um bom grip e pelas letras aparecerem bem maiores na tela. Assim como a leitura, assistir a um vídeo ou um filme no tablet da Sony não deixa nada a dever aos outros dispositivos em termos de qualidade ou resolução de imagens, pelo contrário. Já em termos de hardware, o Xperia Tablet Z vem com um processador de 4 núcleos Snapdragon S4 Pro, girando a 1,5 GHz. Oferece 2 GB de memória RAM e a capacidade de memória interna de 16 e 32 GB. Além disso, oferece suporte para cartão microSD de até 64 GB. Confesso que tive alguns problemas com relação à performance do aparelho, como engasgos ao mudar de páginas ou mesmo problemas na hora de carregar o software. Porém, nada que tenha realmente atrapalhado o uso do aparelho no geral. No teste de benchmark AnTuTu, o aparelho atingiu 20.250 pontos e ficou entre o Galaxy S4 e o Sony Xperia Z. Uma posição realmente boa, levando em consideração que o aparelho não possui um dos últimos processadores da Qualcomm. Apesar de não obter uma boa pontuação em testes gráficos de benchmark, a performance em jogos é bem satisfatória. O tablet se mostrou em forma a reproduzir um jogo como Real Racing 3. E diga-se de passagem que a resolução nativa de 1080 pixels oferece uma ótima experiência de jogo ao usuário. Como eu falei anteriormente, em termos de câmera, o Xperia Tablet Z oferece uma câmera frontal de 2.2 megapixels, que não deixa nada a desejar quando usada para videochats ou mesmo hangouts. Porém, a câmera traseira de 8 megapixels fica abaixo da média, especialmente se você usar no modo automático o tempo todo. Você ainda pode usar diferentes opções de câmera, como panorâmica, frontal, fotos em sequência, efeito de cores, seleção de cena ou normal. O aplicativo da câmera ainda oferece o recurso HDR e a possibilidade de armazenar as imagens diretamente na memória externa do dispositivo.
A captura de vídeos, no geral, ela é satisfatória, visto que o aparelho é Full HD. Com relação à câmera, meu conselho é não esperar muito dela e, por favor, não leve um tablet de 10 polegadas para capturar vídeos e imagens do show da sua banda preferida. Concluindo, o Sony Xperia Tablet Z pode ser considerado um dos melhores tablets Android de 10 polegadas do mercado. É resistente, fino, leve e possui um design elegante. Apesar de não termos tocado na questão da bateria, saiba que o desempenho fica acima da média. E o fato do aparelho ser à prova d'água oferece ainda mais possibilidades em termos de uso. O lançamento do Xperia Z está programado para agosto deste ano e, apesar de ainda não sabermos o valor do aparelho no mercado nacional, este é certamente um investimento que vai valer a pena. Continue assistindo os nossos vídeos no nosso canal no YouTube e até a próxima. Bom, pessoal, como vocês puderam ver, esse foi o vídeo do Android Pit Brasil a respeito do Xperia Tablet Z da Sony. Como vocês viram, ele é realmente a prova d'água. Só que eu tava pensando, o que acontece se eu fizer isso?